Nunca antes na história se viu tanta criança precisando usar óculos, principalmente para miopia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente interessante e importante, que é as lentes que prometem a redução do avanço da miopia nas crianças. Fica comigo até o final. Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Slivinski, eu sou técnico em ótica responsável pela Univisão Ótica Física aqui no Paraná e também responsável pela univisão.com.br, nossa ótica online. Se você está precisando fazer óculos, acesse lá univisão.com.br, fala com o nosso atendimento no WhatsApp flutuante, eles vão ajudar você a fazer um óculos pela internet. Até porque o óculos tem tamanho e é em milímetros. Quando você sabe o tamanho do óculos que você precisa, em milímetros, fica muito fácil você comprar óculos pela internet. E outra coisa importante, se você trabalha em ótica ou conhece alguém que trabalha em ótica, acessa lá optic.com.br, é a escola do consultor óptico. Beleza? Vamos para o assunto de hoje, um assunto muito importante que tem a ver com as lentes para contenção do avanço da miopia. Vou explicar aqui, eu vou tentar ser o mais simples, o mais acessível possível para que você entenda, né? Eu não vou entrar muito em termos técnicos, porque não é esse o objetivo do vídeo. Bom, o que acontece? Nós temos dentro do nosso olho uma lente chamada cristalino. Pode pesquisar no Google, cristalino. Ela funciona como se fosse o zoom do nosso olho. Quando você olha para longe, essa lente ela relaxa, ela fica estável. Quando você olha para perto, ela contrai, ela aumenta o poder de visualização. Ela funciona como se fosse o zoom do nosso olho. Sabe quando você está assistindo a televisão e às vezes a câmera foca longe e o de perto fica fora de foco? Daqui a pouquinho ela foca no de perto, o que está longe fica fora de foco? É justamente isso que funciona. É para isso que funciona o cristalino no nosso olho. Tanto que se você colocar a tua mão aqui, ó, e olhar na tua mão, você não consegue enxergar o que está longe. Eu não estou conseguindo enxergar a câmera. Se eu olhar para a câmera, eu não consigo enxergar a minha mão. O que aconteceu? Dentro do meu olho, o cristalino fez esse trabalho. Ele ajustou o foco. Então, ora eu quero foco aqui na minha mão, o cristalino ajustou para me enxergar bem. Ora ele quer o foco lá no longe. Ajustou também, estou enxergando você. E aqui fica fora do foco. Outro exemplo que você pode fazer. Pega qualquer coisa para ler. Pega o celular aí. Olha para longe. Beleza, deixa o celular aqui, ó, prontinho. Aí você olha para o celular. Existe uma fração de segundo para o cristalino ajustar o foco. Ele é o responsável por ajustar o foco. Tem muita gente que chama de acomodação, né? Que o cristalino fica se ajustando para traduzir para você o foco. Olha como o nosso corpo é extraordinário. Estou falando aqui só do olho, só de um item que é o cristalino, que é a nossa lente intraocular, né? Bom, o que acontece? Quando você olha para perto, ele contrai, ele fica contraído. O músculo fica contraído, ele fica espremendo, entre aspas, apertando esse cristalino para que ele aumente o poder e ele enxergue para perto. Veja, imagina você ir na academia e pegar um peso e você ficar segurando aqui, ó. Vai estar com o músculo contraído, né, sustentando. Ou até mesmo pegar um balde de água e ficar levantando aqui, ó. Levantou 2 baldes de água aqui, ficar segurando. Por quanto tempo você aguenta? Depende do condicionamento físico. Mas mesmo assim, digamos que você tenha condicionamento físico e tal, chega uma hora que o músculo que está contraído, segurando o balde de água ou o peso aqui, né? Você deixar os 2 pesos aqui em cada mão, chega uma hora que você não aguenta mais. Por quê? Porque a contração do músculo tem um limite. Tem um limite. O que você faz? Você sente dor. E aí você para de ficar segurando, você solta o balde. Entendeu? É bem isso que acontece, não é? No cristalino acontece a mesma coisa. Se você pegar um celular e ficar assistindo ele muito tempo, o cristalino fica contraído o tempo todo.
Não tem nenhum problema ele contrair. Você vai ler um livro, você fica lá 1 hora. Às vezes a pessoa não consegue ler muito tempo, ela fica lá talvez meia hora. E por isso, quando a pessoa lê muito, ela às vezes tem dor de cabeça, justamente porque o cristalino está contraído muito tempo, e aí reflete dor de cabeça para ela largar aquilo. Mas às vezes ela não tem dor de cabeça. O que acontece com as crianças? As crianças, devido ao estímulo do celular, das telas, seja Instagram, seja YouTube, os shorts que eles vão empurrando, né, movimentando as telas, cada vez tendo mais estímulos, ele acaba ficando muito tempo olhando para perto. Talvez se fosse um livro, não ficaria nem a metade do tempo, não é verdade? Então, pelo estímulo que existe nos aplicativos, nos jogos, em tudo, enfim, você sabe melhor do que eu, as redes sociais, a criança fica muito tempo e mais, ela traz o celular mais próximo do que ela deixaria um livro. Então, quanto mais próximo eu trago o celular do rosto, mais contraído o cristalino tem que ficar para poder enxergar com nitidez. E a criança fica sendo estimulada o tempo todo ali, e às vezes fica por minutos ou até horas assistindo. E o que acontece? O cristalino não foi feito para isso. Ele foi feito para contrair, mas esporadicamente, eventualmente. Ou ora aqui, ora longe, ora aqui, ora longe. E não o tempo todo contraído aqui. Então existem vários estudos que mostram que o olho começa a se transformar. Veja, eu estou falando aqui para você estudos, não estou confirmando isso, porque tem muitas crianças que fazem isso e não desenvolvem miopia, e tem crianças que ficam com esse movimento que eu falei de celular o tempo todo aqui para perto e desenvolvem a miopia, que isso está aumentando gradativamente no mundo todo. E até jovens com 15, 16 anos, que teoricamente não eram para ter mais miopia, já passou da fase, da idade, até adultos, pelo fato de estarem, entre aspas, viciados no celular, na visão de perto, eu não estou aqui falando do celular, estou falando da visão de perto, está se desenvolvendo. Então o que acontece? O olho começa a se transformar, começa talvez a aumentar de tamanho para poder acomodar esse cristalino aqui, nessa visão de perto, para ele não ficar tão sobrecarregado. E aí quando ele larga o celular e vai olhar para longe, gera uma miopia porque o tamanho do olho está maior. Isso é uma possibilidade que muita gente diz que ok, tem muitos estudos que falam que não tem nada a ver, mas eu estou trazendo aqui que é uma das possibilidades, né? E aí se desenvolveu lentes com então a lente para corrigir a miopia é uma lente negativa. Porém, como a criança está aumentando essa miopia, surgem essas lentes para que gere um estímulo, ou seja, tem microesferas nas lentes, tem graus positivos, microesferas positivas nessa lente, uma lente especial, que faz com que a luz que vem de fora se forme antes da retina. É um termo técnico, eu não vou me prolongar aqui, mas para você entender. O que eu quero chegar com isso? Com essa análise aqui? Duas questões. Primeiro, existem essas lentes sim, que vão ajudar. Não é uma lente com miopia tradicional, convencional. É uma lente que ela tem a estrutura, uma lente negativa, porém na estrutura da lente... por exemplo, você deve estar pensando assim, meu filho está precisando de uma lente dessa, o médico indicou. Eu fui na ótica, uma lente mais cara, será que vale a pena? É uma lente desenvolvida justamente para tentar evitar o avanço da miopia. Nessa lente, você vai perceber, no folder que você recebeu, na instrução que o técnico passou para você, ela tem várias microesferas positivas nessa lente para que toda a luz ela não ultrapasse a retina, ela fique dentro do olho e assim não estimule o olho a crescer. Isso é uma das hipóteses para o desenvolvimento dessa lente. Não é nada
Tanto que não existe uma precisão 100% e a criança vai fazer essa lente e vai reduzir. Existe sim uma comprovação que 80% das crianças, mais ou menos, que usam essas lentes, deixaram de aumentar a miopia. Então sim, é uma lente que pode fazer toda a diferença para o seu filho. E você tem várias lentes, de várias marcas. Você tem da Essilor, que é a mesma fábrica que fabrica a Varilux. Você tem da Roya. Você tem várias. E cada vez vai surgir mais fabricantes oferecendo essa lente. Agora, qual que é o ponto-chave aqui, principal? E muitos médicos, inclusive, detalham. De nada adianta você colocar uma lente especial dela se você não conter ou não buscar um equilíbrio no uso das telas do seu filho. Precisa ter um equilíbrio entre a visão de longe e de perto, de longe e de perto, de longe e de perto. Então ele pode ficar no celular? Claro que sim, é inevitável que a criança fique no celular, no tablet. Só que tem que ter um equilíbrio. Então meia hora no celular, meia hora olhando para longe, para televisão, para longe, enfim, não para perto o tempo todo. E vai alternando. Voltou para perto, mais meia hora, depois necessariamente meia hora para longe ou uma hora para longe. Então, reduzir. A criança não pode ficar o tempo todo com o cristalino contraído ali para pertinho, né? Quando ele está olhando para perto, o cristalino está contraído. E ainda mais muito perto, que é o celular, que o celular fica perto do rosto. Então, além de você fazer essa lente que pode reduzir o avanço da miopia, sim, já foi comprovado, não é 100% garantido, mas foi comprovado que ela reduz, que ela tem microesferas, que ela desvia o feixe de luz para dentro do olho e faz com que o olho não cresça, não estimule o olho a crescer, mas você precisa entrar num acordo que se a criança continuar, mesmo com essas lentes, continuar para perto, a chance de o olho aumentar, isso é milésimos, né, de fração de milímetro, não sei nem como é que se constitui isso. A chance do olho aumentar e da miopia aumentar é grande. Eu não posso comprovar aqui, mas pelos estudos que são feitos e pelo acompanhamento que a gente tem. Eu trabalho em ótica desde 99. Eu nunca vi tanta criança com aumento, tendo miopia e aumentando gradativamente. Por quê? Tela. Então é necessário. Qualquer criança que, às vezes, bebezinho já está com o celular no rosto, equilibre isso. 30 minutos com o celular, 1 hora sem nada de visão de perto. Brincando, ok, mas nada de tela. Deixa eu fazer atividades. Depois volta mais meia hora, mais 1 hora e pouco olhando para longe, televisão e tal. É isso que precisa, tá? Então, nesse vídeo eu procurei colocar as duas coisas. Sim, as lentes realmente têm um resultado muito positivo. Essas lentes que prometem, né, elas prometem a redução do avanço da miopia em jovens, em crianças, mas também, paralelo a isso, é fundamental esse equilíbrio, esse revezamento da visão de longe e de perto, tá bom? Espero que você tenha entendido parcialmente, né? Se você entendeu parcialmente já está ótimo, o recado era esse, é ter um equilíbrio. Se você conhece crianças que usam ou não usam óculos, conhece pais, compartilhe esse vídeo para que eles tenham conhecimento. Não deixe a criança ficar muito tempo no celular. Vai revezando, tá? Compartilhe esse vídeo que você vai estar fazendo um bem, não somente para o teu filho, para a tua filha, mas para outras crianças que, se não se cuidarem, vão precisar utilizar óculos com miopia por estar induzindo o olho a esse movimento. Teoricamente, talvez ela nem precisaria usar, mas como ela está forçando muito a visão de perto, estimula o olho a ter esse comportamento e aí vem a miopia. E aí não tem o que fazer, vai ter que usar óculos a vida inteira
com grau negativo. Certo? Gostou do vídeo? Dá um joinha lá. Se inscreve no canal se você não é inscrito para você receber as notificações e vídeos novos. Toda semana nós estamos postando. Qualquer dúvida que se tiver, coloca nos comentários, porque a tua dúvida pode ser um novo vídeo. Um tópico para um novo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.